Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. O nosso programa, quarta-feira, ao vivo, poderá ter participação do telespectador, fazer suas perguntas, seus questionamentos, discordar da gente e como é que acontece com regularidade aqui toda quarta-feira. Nós geralmente temos um programa com formato um pouco diferente, 2 ou 3 pessoas no estúdio. Se vocês observarem, de 2 ou 3 programas para cá, mais recente, nós temos tido uma pessoa só aqui no estúdio. Tivemos João Guilherme Vargas Neto, tivemos um professor ligado à FEPESP e agora, hoje, estamos com um dirigente sindical de uma central sindical de uma categoria. Por quê? Porque assim a gente, sem prejuízo do outro formato, a gente consegue aprofundar mais os assuntos. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio o Miguel Torres. Miguel Torres, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e preside também a Força Sindical. Miguel, como é que está a Força Sindical? A Força Sindical está crescendo, a Força Sindical está estacionada, a Força Sindical está encolhendo, como é que está a Central? A Central está indo muito bem, né? Eu tenho feito algumas viagens, mesmo correndo muito esses dias, mas fazendo algumas filiações. Então a Força Sindical está indo bem, entrando novos sindicatos, então nós acreditamos que vamos crescer um pouco mais até o fim do ano ainda. Agora, Miguel, a Força cresceu muito no estado de São Paulo, especialmente no segmento da indústria, né? Você pega, por exemplo, metalúrgicos, tem cerca de 700 mil na Força. Químicos, é expressiva. Setor do vestuário, têxtil, alimentação. Para que área você acha que a Força tende a crescer mais? Para de serviço ou aprofundar assim, a sua vocação industrial? Não, eu acho que a Força ela tem essa capacidade de ser plural. Eu acho que ela está hoje aumentando a sua participação em todos os segmentos. Né? No funcionalismo público, essa semana, nós tivemos filiação de diversos sindicatos de funcionalismo público, tivemos filiações de trabalhadores da construção civil. Então, ela cresce para todos os segmentos da sociedade. Isso mostra como que ela é dinâmica na sua atuação sindical. Agora, esse crescimento é mais aqui no Sudeste ou você percebe que ele é um crescimento nacional? É nacional, né? Nós tivemos filiações do Norte e Nordeste esses últimos dias, né? Então é muito importante essa atuação que nós estamos tendo a nível nacional. Lógico que nós temos uma atuação, estamos representados em todas as capitais, né, em todos os estados, isso também ajuda essa discussão com todas as categorias. Hoje a Força já está constituída em todas as unidades da federação ou falta alguma ainda? Não, todas as unidades constituídas com sua direção, atuante, então isso comprando sedes em alguns lugares, então nós estamos já bem avançados na organização e no Brasil todo. Por falar em Força Sindical, quero mandar um abraço aqui ao Jorge Pires, que é um dos assessores da Força Sindical, que me convidou para um evento de comunicação no dia 24 de novembro. Estarei lá, viu, Jorginho? Obrigado pelo convite. Miguel, você também preside o Sindicato de São Paulo dos Metalúrgicos, sindicato grande, sindicato forte, e que é um dos eixos do sindicalismo brasileiro, especialmente o sindicalismo urbano. Os metalúrgicos estão em campanha salarial, 1º de novembro. Eu tenho acompanhado que vocês vêm realizando a assembleia, parece que até fizeram a Assembleia Geral dia 31 agora, isso. E feito assembleias por empresa, por fábrica, que a gente chama Assembleia por Fábrica. Como é que está a campanha? Você acha que poderemos chegar ao 11º ano de aumento real? Porque a gente tem uma década já de aumento real, né? Não, eu creio que sim, nós estamos lutando para isso, sabemos hoje da dificuldade que nós estamos encontrando no ponto de vista econômico, né? Então a negociação está muito dura, mas nós também não vamos abrir mão do nosso aumento real, então isso está sendo muito bem discutido. Nós encerramos no Metalúrgico, principalmente em São Paulo, no dia 31 a campanha, fizemos assembleia com a categoria, mais de 2.000 trabalhadores na nossa assembleia e autorizaram a nossa diretoria a buscar o aumento real. Nós já mandamos até carta para alguns grupos patronais, dando um prazo de 72 horas para que se tenha negociação, senão a gente vai partir para a negociação individual por empresa. O problema é que nós temos só em São Paulo e Mogi das Cruzes em torno aí de 12.000 empresas. Vai demorar uns 5 anos para... Então nós temos que fazer um acordo geral, né? Sim. Então a ideia é fazer um geral e onde tiver condições melhores você amplia. Mas mesmo um acordo geral, com certeza vai ter que ter um aumento real para a gente dar continuidade nesse ciclo tão importante para o trabalhador, né? Agora, Miguel, a campanha ela reúne os sindicatos, são 50 e poucos sindicatos, né? A federação e a força sindical. Isso.
E aí, para as pessoas entenderem, isso forma uma espécie de coordenação de campanha com a assessoria do Diese e jurídica, é isso? Isso. E aí senta com a bancada patronal e negocia. Agora, a bancada patronal não tem um grupo só, são muitos grupos. Isso mesmo. São 6 grupos patronais, né, que se constituem pela afinidade que eles têm na negociação. E nós, os metalúrgicos, junto com a federação, temos um grupo de negociação que participa assessorado pelo jurídico e o Diese, que nos dá um suporte técnico muito forte. Agora, 6 grupos patronais não se reúnem uma vez só. Não. Quer dizer que são semanas de negociação. São. Nós começamos a nossa negociação no mês de setembro, na entrega de pauta, né? Na Fiesp, eu estava lá, inclusive. Fazendo uma entrega, mostrando a necessidade, o que teve, como é um período de economia estagnada praticamente, crise na indústria, nós entramos dentro da nossa campanha ainda sem a CUT, os metalúrgicos da CUT do interior, sem fechar o acordo. Entendi. Que são os mesmos... E a database deles é setembro. É setembro. Até agora não fecharam. Né? Olha aí. E são os mesmos grupos patronais que negociam com eles e negociam conosco. Sim. Então você imagina aí o que nós estamos fazendo. Então, o que não pode é nós ficar 2 meses sem acordo. Não vamos passar do ano. Então, a estratégia que nós montamos junto com a federação é dar esse prazo, no máximo nessa semana, e a partir daí passar a fazer acordos individuais, e a categoria está muito mobilizada, não só aqui em São Paulo, mas no estado todo. E está surpreendendo o interior, viu? O interior está muito mobilizado. As informações que nós estamos tendo dos companheiros do interior filiados à nossa federação é que está aumentando a organização e até as empresas procurando já para fazer os acordos. Interessante, porque há um eixo histórico do sindicalismo aqui, hoje sindicalismo forcista no estado de São Paulo, que é Zona Oeste, Osasco, São Paulo e Guarulhos, né? Nesses sindicatos, até por estarem aqui, e também em Santo André, né? Por estarem aqui na metrópole, a mobilização geralmente é forte. No interior, não que os dirigentes não mobilizem, mas é que o tipo de relação entre empresa e empregado geralmente é outro. Mas chegaram as montadoras no interior. É verdade. E chegou uma juventude que nem em Piracicaba, né? Piracicaba é um exemplo disso. E você acha que essa molecada está dando um gás nas campanhas? Também, mas eu acho que teve uma conscientização também do trabalhador um pouco nessa campanha mais forte. Tá. Né? Como você falou, é uma década nós temos aumento real de salário e faz falta para o trabalhador agora chegar. E não teve, vai ter muita dificuldade. Então, essa mobilização vem por isso também. É dinheiro no bolso do trabalhador e ele corre atrás disso. Perfeito. Miguel, muitas categorias elas têm a PLR estabelecida em convenção coletiva. Os bancos têm, mas é claro que, como os bancos são 10 ou 12 bancos que mandam no mercado, dominam o mercado, inclusive até o mercado internacional, fica mais fácil você, digamos, normatizar, né? No caso dos metalúrgicos, a questão da PLR, ela não entra no acordo coletivo. Isso é feito empresa por empresa, é isso? Desculpa, Miguel. A gente fala em PLR, nem todo mundo é obrigado a saber o que é PLR. Isso, PLR é participação nos lucros e ou resultados da empresa com base na Lei 10.101, se não me engano. É isso mesmo. Não, nós optamos em fazer os acordos por empresa, até porque temos a necessidade de diferentes métodos de produção na indústria. Então, para o trabalhador, nós achamos que é melhor ser individualizado, até porque se respeita a questão local, né, de que ele trabalha. Entendi. Ô Miguel, eu falei aqui da juventude e você estava falando também dos grupos patronais, da mobilização que é forte no interior, mas eu acompanho negociação salarial faz muito tempo, desde 79, quando trabalhei na Folha de São Paulo e participei daquela greve malograda lá em maio de 79. Muito frio, muita chuva e o DOPS enchendo o nosso saco naquela greve. Mas toda negociação, o patronato tem aquela choradeira, você tem que levar um lençol para o patrão enxugar lágrimas, etc. Mas esse ano, como é que está sendo? O que o patrão está dizendo? Porque, é claro, eu vi agora, acho que foi no Valor Econômico hoje, ou na Folha, uma notícia muito ruim da economia na Comunidade Europeia. Né? Eles também lá reduziram a expectativa de crescimento da economia. Tem país onde tem estagflação, a coisa está encrencada. A economia brasileira passou um ciclo que era uma beleza, mas agora, meu compadre, agora deu uma esfriada e uma esfriada forte. Como é que está o patronato? Está chorando muito ou não? Bastante, né? Nós temos acompanhado também as grandes empresas, né, as montadoras principalmente,
começaram a sentir isso de 2 meses, 3 meses para cá que estão levantando. Mas as menores, ou principalmente as que fornecem, que são da cadeia da automotiva, já estão com problema desde o ano passado. Né? A gente sabe, a gente está vendo. Está dificultando linha de crédito, empréstimo, alta dos juros. Isso dificulta o investimento. Mas na campanha salarial todo o ano é a mesma coisa. Não pode dar aumento, não pode melhorar as condições sociais, né? Mas do nosso lado nós achamos que tem que melhorar. Porque uma coisa nós temos certeza, o trabalhador quando tem 1% de aumento real, 0,5% de aumento real, ele vai e compra. Ele pega isso e investe no quê? Na casa dele, compra um fogão, compra uma geladeira, troca de carro, faz a economia girar. Em contrapartida, quando ele não tem, o mercado não vai ter isso, o comércio não vai vender, não vendendo no comércio não compra na indústria, a indústria não vendendo no comércio começa a demitir, aí é uma bola de neve que a gente não sabe aonde vai dar isso. Então nós estamos nessa campanha argumentando muito isso com os patrões, porque é o capitalismo vive do capital, explorando o capital, que é um tiro no pé deles, não dá aumento real, não pôr dinheiro na economia. Né? É aí que a crise vem mesmo muito forte. Então, nós achamos que tem que ter aumento, porque é devido ao trabalhador, ele precisa disso. O trabalhador não compra ações na Bolsa, não investe, então ele compra e faz o país crescer. Então, os empresários que estão nos ouvindo, vamos ajudar, vamos fazer crescer a economia do país. O trabalhador, ele consome bens ou serviços, né? É isso aí, bens ou serviços. E gira a economia. Ô Miguel, eu lembro que tem aquele livro do Laerte, famoso, comprido, Ilustração Sindical, com 1.100 ilustrações, e tem uma famosa ilustração do Laerte que ele está segurando assim, a sigla FMI, né? E está dizendo assim, fortalecer o mercado interno, né? Quer dizer, o nosso FMI é fortalecer o mercado interno. Quer dizer você está defendendo a seguinte tese, ou seja, o mercado interno é uma luta nossa, do movimento sindical, histórica, né? A gente sempre defendeu o fortalecimento do mercado interno, ou seja, sem mercado interno forte, você não alimenta o ciclo econômico e você não segura as crises, porque aí você vai depender do mercado externo, tem as crises, tem negócio de Organização Mundial do Comércio, tem série de os países se protegem, etc., acaba não funcionando. Quando você leva essa conversa com o patronato, se fortalece, é que nem PLR, né? Todo mundo ganha com a PLR, porque o trabalhador recebe o dele e aumenta a produtividade, reduz o número de falta, etc., às vezes até de acidentes. No caso do mercado interno, o fortalecimento desse mercado, ele é bom para o trabalhador e bom para a empresa. Isso você acha que é suficiente para sensibilizar o patronato ou eles estão assim endurecendo muito? Não, estão endurecendo. Nós sabemos que é uma negociação muito difícil. Nós achamos que alguns grupos patronais já estão sentindo, né, a necessidade de ter um aumento real para os trabalhadores. Não dá ainda para convencer todos, mas eu acho que nós vamos avançar. Uma, porque a categoria está muito mobilizada. Tá. Né? Nós também temos as informações que a indústria, ela também já cortou o que tinha que cortar. Se tiver uma retomada da economia, quem tiver mais preparado vai sair na frente. Entendi. Então, quando manda embora um trabalhador, quando não valoriza o trabalhador, ela corre um risco de perder esse trabalhador. Perder uma pessoa que ela qualificou, que ela treinou, que está habituada dentro do local de trabalho. Então, eu acho que estamos trabalhando também nessa ideia da manutenção desses empregos via uma melhor campanha salarial. Ô Miguel, eu quero mudar um foco aqui um pouco da conversa de campanha salarial, não vou voltar a falar disso. Você tem sido um sistemático crítico do aumento da taxa de juros. Taxa de juros é uma coisinha que a gente no dia a dia nem percebe muito, na verdade. A gente acha que isso não tem muito a ver com o dia a dia, de quem vai tomar um cafezinho na padaria, quem vai comprar o leite no mercado, para quem vai, sei lá, fazer uma compra numa feira, etc. Por que você defende a redução dos juros e tem batido com essa veemência na taxa de juros? Selic, no caso. Uma que quando se aumenta a taxa Selic, ela tira dinheiro da produção e joga para o mercado financeiro. Então, o empresário alimenta o setor especulativo. Especulativo, que não gera emprego. Né? Não, pelo contrário, está demitindo. Né? Está demitindo. Então, o empresário, quando vê que subiu a taxa de juros, o investimento dele vai aplicar no sistema financeiro, ele vai ter mais lucro imediato do que investir na produção. Sem risco, né? Sem risco nenhum. E isso é um tiro no pé de um país. Nós temos que, cada vez mais, ter linhas de crédito
para fortalecer a indústria, fortalecer o comércio, fortalecer o empresário nos seus investimentos para gerar emprego. Não existe país sem uma mão de obra qualificada, com salário digno, produzindo e consumindo, né? Então a taxa de juros, ela freia o desenvolvimento. Então nós temos que ter outras maneiras de combater a inflação, porque essa é a desculpa, e nós continuamos com a maior taxa de juros do mundo ainda. Real, né? Real, mais de 4%. Não, talvez a nominal, mas a real, real sim. sim, com mais de 4,5% mundial. Perfeito. Descontando a inflação. Agora, Miguel, essa é uma briga de cachorro grande, né? Ah, com certeza. Aí é teses dos economistas para um lado e para o outro, mas o que nós sabemos é na prática, afeta diretamente a indústria e o emprego. Perfeito. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma janela na nossa conversa com o Miguel Torres, presidente de Casa dos Metalúrgicos de São Paulo e da Força Sindical, para mostrar a revista da Federação dos Comerciários, que fez 75 anos. 10 anos de aumento real, diz a manchete, em uma década, ganho acumulado da categoria soma 21,77. Também é uma categoria que durante 10 anos acumulou ganhos reais. É claro que os ganhos variam de categoria para categoria, dependendo do segmento, dependendo também do poder de pressão das próprias categorias, mas o fato concreto é que é 21,77, é representativo e de modo que os comerciários também acumulam ganho real. São 12 milhões de comerciários no Brasil. Imagine se todos eles obtiverem ganho real de salário, isso aumenta o poder de compra, beneficiando diretamente os próprios comerciários. Lógico, e eu quero parabenizar a condução da campanha Salário dos Comerciários desse ano, a federação, na liderança do presidente Mota, que conseguiu um belíssimo acordo salarial, né, com quase 1,5% de aumento real de salário, que isso fortalece a luta dos trabalhadores. Então, parabéns, Mota, e toda a sua categoria. Perfeito, me informa aqui o Enéas que vamos chamar na linha para falar com Maurílio Ribeiro Chiaretti, do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. Vamos lá? Boa noite, Maurílio Ribeiro Chiaretti. Eu sou João Franzinha, apresentador do programa. Você preside o SASP, Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, e me informa a produção que hoje houve eleições, ou estão ocorrendo ainda, no Conselho Federal Estadual de Arquitetura e Urbanismo, e que também houve um encontro estadual dias 31 de outubro e 1º de novembro. Primeiro, aconteceu a reunião dos conselhos, e se aconteceu, como é que foram as eleições e para que servem esses conselhos? Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. Bom, a eleição do conselho ela está acontecendo ainda, ela vai até a meia-noite do dia de hoje, né? É o dia 5 inteiro. E é uma eleição importante para a categoria, onde a gente vai definir, vai escolher os conselheiros que vão representar aí os trabalhadores e os arquitetos de todo o país na autarquia federal, que é o CAL, né? Entendi. E a gente está passando pela segunda eleição do CAL. O CAL é uma luta de 50 anos da categoria. Nós nos separamos em 2010 do CREA. 2011 foi o ano de transição. E de 2012 para cá foi o ano de consolidação do Conselho. Nesse ano, a gente tem mais arquitetos participando da candidatura, com propostas, com uma infinidade de participações no Conselho, e a gente acha que agora a gente consegue nortear melhor aí o rumo da categoria dos arquitetos urbanistas do Brasil. O Chiaretti, vocês realizaram um encontro estadual, né, dias 31 de outubro e 1º de novembro. Em linhas gerais, o que se deliberou nesse encontro? Bom, o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, o SASP, a gente está numa nova diretoria a partir desse ano, e a proposta é que a gente dialogue com mais proximidade com a nossa base, com os arquitetos, com os trabalhadores, né? Então a gente realizou 8 encontros regionais e um encontro estadual que aconteceu em São Paulo, dia 31 e 1º de novembro, como você disse. Onde o principal debate nosso foi a arquitetura e urbanismo e os desafios no atual mundo do trabalho. Chiaretti, o Brasil não precisa ser nenhum especialista, você anda pela cidade, você vê brotar prédio de tudo quanto é lado, né? Prédio residencial, prédio comercial, mas especialmente edifícios residenciais. Isso quer dizer que o mercado de trabalho está bom para arquiteto ou não? Não significa necessariamente, não é uma conta automática, na verdade. Sim. Os arquitetos, eles trabalham, a gente teve um grande
boom de formação de arquitetos nos últimos anos, e dentro da cadeia produtiva da construção civil, os arquitetos trabalham na produção, né? E o que a gente viu crescer nesses últimos anos foi a cadeia que é vinculada mais ao mercado. Então, o pessoal que trabalha com o mercado imobiliário está ganhando mais, está tendo mais empregos, enfim, está superando aí algumas situações antigas. Já o pessoal que trabalha na produção, que aí são os arquitetos, os engenheiros, pedreiros, toda a equipe que produz o ambiente construído, ainda tem muito a avançar nesse sentido. Perfeito. Eu queria agradecer muitíssimo o Maurílio Ribeiro Chiaretti, presidente do SASP, Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, que participou aqui do Na Linha. Vocês serão convidados, aliás, já se sintam convidados a participar de um programa aqui ao vivo no Câmara Aberta Sindical, ok? Um forte abraço. Ok, um abraço, João, eu que agradeço e um forte abraço a todos os ouvintes aí. Ok, deixa eu passar meu telefone aqui para o Fernando entregar, que eu esqueci de deixar meu telefone lá do lado de fora, como eu faço todo o programa. Miguel, o Jaime do Jardim Bonfilholi faz uma pergunta sobre terceirização, e aqui nós precisamos, e é sempre com alegria que a gente faz aqui, abre espaço para os nossos telespectadores. A terceirização, argumenta aqui o Jaime, principalmente do setor de serviços, é uma tendência irreversível? Os empresários querem isso, né? Nós, do movimento sindical, estamos lutando que isso não se torne irreversível. Até porque esse modelo de terceirização que nós temos, ele é muito perverso ao trabalhador, né? Hoje ele tira direitos de trabalhador, diminui direitos, precariza, né? E não só no setor de serviços, acho que também isso está avançando em todos os setores da economia. Então, nós consideramos que não é, nós estamos preparando para o ano de 2015 a retomada da nossa pauta trabalhista, que inclusive tem como um dos pontos da pauta a questão da regulamentação da terceirização, mas uma terceirização que não tire direito, que não precarize. Não seja selvageria. É isso aí. Perfeito. Miguel, também tem aqui Jairo de São Miguel. Pergunta o seguinte: Miguel, boa noite. O Congresso Nacional será o mais conservador desde a redemocratização do país. Como fazer para avançar exatamente a pauta trabalhista a partir do ano que vem? Se conversar no Congresso com uma bancada trabalhista expressiva já é difícil, imagina com o poder econômico nadando de braçada lá, como é que vai ser? Não, eu acho que nós tivemos uma perda considerável. Dos 72 deputados que nós tínhamos no Congresso Nacional, na Câmara Federal, nós hoje temos 42, acho que foram reeleitos. Então é uma perda considerável. Então nós vamos ter que lutar mais, mas está também na mão dos sindicatos aí o poder de estar se organizando mais, pressionando mais. As centrais sindicais vão se manter unidas dentro dessa pauta trabalhista, que é muito importante, e vamos estar fazendo diversas manifestações, diversas rodadas de conversa, inclusive com todos os deputados, para avançar nessa luta. Agora, na realidade, a nossa pauta está parada há pelo menos 4 anos, nós precisamos fazer ela avançar. Agora, Miguel, o Ulisses Guimarães dizia, acho que é do Ulisses, tem tanta frase por aí que fala que ele é do Ulisses Guimarães, então essa aqui também fica sendo do Ulisses Guimarães. Dizia o seguinte: a única coisa que político tem medo é de povo na rua, né? E o Ulisses, raposa, experiente pra caramba. E eu lembro que no processo constituinte que você participou, a nossa bancada, digamos, sindical, vou colocar entre aspas, era muito pequena, mas nós obtivemos avanços extraordinários, como, por exemplo, esse 1/3 de férias, abono não existia. É verdade. Licença maternidade, 120 dias, acho que era de 92 dias, se não me engano. Isso. Não havia licença paternidade, a multa do fundo de garantia era de 10%, hoje é de 40%. Isso. E temos uma série, a jornada de revezamento, 6 horas. Né? A jornada normal de trabalho diminuiu também. Caiu de 48 para 44 horas, ou seja, nós tivemos uma série de avanços, mesmo não tendo uma bancada de esquerda, digamos, grande, trabalhista grande. Então, a experiência nos ensina que tem que ter pressão aqui embaixo. É isso mesmo. Aquelas marchas a Brasília, ou marchas em São Paulo, ou marchas em Curitiba, vão acontecer? Vão, acho que é um sistema que deu certo, acho que mobiliza, chama atenção a pauta, né? Apesar dela não ter avançado, nós fizemos alguns avanços no governo Lula, principalmente, nós tivemos avanços pela
unidade das centrais sindicais. verdade. A política de salário mínimo de valorização passou por isso. A legalização das centrais foi a unidade das centrais sindicais, dos trabalhadores, das suas manifestações que avançaram. Eu creio que agora nós vamos voltar a isso. Passou as eleições, as centrais se unem em torno de novo da pauta trabalhista que está aí, de conhecimento, como redução, fim do fator previdenciário, que eu acho que nós temos, que esse é um câncer hoje que nós temos que tirar das costas dos trabalhadores. Então, eu acho que com certeza nós vamos avançar pela organização e pressionar e conversar também. Eu acho que o político é como você falou, Ulisses, você acha que foi ele mesmo? Que quando tem povo na rua, o político fica com medo. Eu acho que nós temos que ir lá conversar. Eu acho que vale conversar, sim. Mas sabendo que tem gente mobilizada. Com certeza vai ter muita gente na rua. Perfeito. Ô Miguel, você falou do fator previdenciário, falou da redução das jornada de trabalho para 40 horas. Agora a reivindicação, quer dizer, era 48 até 88, depois caiu para 44, agora para 40 horas. Também tem a questão das terceirizações, tem o fator previdenciário, mas tem uma reivindicação que eu considero importantíssima e que talvez o movimento sindical, no meu modo de entender, não está, talvez, sabendo divulgar para a sociedade para ganhar o apoio social, que é a questão da rotatividade, a Convenção 158 da OIT. Lógico. Não, a Convenção 158 ela faz parte da nossa pauta. É em torno de 10 pontos consensuados, mas é uma luta constante. Nós temos hoje, você vê, e é outra crítica que nós fazemos aqui, é o sistema que hoje está imperando aí, das desonerações que o governo está fazendo, sem contrapartida social. Hoje, a média de rotatividade no país é em torno de 33%. É brutal, né, Miguel? É brutal. E estão sendo financiados pelo Estado, porque o Estado desonera e as empresas continuam trocando mão de obra ou nem readmitindo mais. É uma rotatividade muito forte. Mas mais um ponto importante, Franzinho, é a correção da tabela do imposto de renda. É um absurdo hoje que fazem com os assalariados. Né? Uma defasagem de quase 70% na tabela do imposto de renda. A correção está sendo corrigida por 4,5%, a inflação com 6,5%. Então o trabalhador muitas vezes é melhor nem ter aumento de salário, porque a hora que ele tem aumento, passa de faixa, fica pior para ele do que era quando estava com o salário antigo. Então nós temos que pegar essa questão também e muito forte nesse ano dentro da nossa pauta trabalhista. Ô Miguel, foi bom você tocar nesse assunto, que é bom explicar, porque a gente fala assim, é preciso corrigir as faixas da tabela do imposto de renda. Se você não estiver atento, fica parecendo que nós estamos defendendo aumento na faixa de desconto. Na verdade, é assim, a partir de 1.700 e pouco... 1.750. Aí tem aquele desconto de... 7,5. 7,5 até 27,5, não é isso? Isso aí, aí vai subindo. Quer dizer, como não há um reajuste nas faixas da tabela, conforme a inflação, tem mais gente pagando imposto de renda do que devia. É isso, e é salário. Nós defendemos que salário não é renda, salário é sobrevivência. Sim. Né? Eu acho que todo país do mundo, o salário está dado como sobrevivência, não como renda. Então, se tivesse hoje essa correção, né, dessa defasagem, ia ter essa taxa de 7,5 para um salário de 4 mil e poucos. Então, é uma questão que a gente tem que trabalhar, isso que é justiça, é uma justiça ao trabalhador. Agora, se houvesse a atualização desses 1.700 e poucos, passaria a descontar a partir de... Qual seria a faixa, a primeira faixa para ter uma mordida? Em torno de 4 mil reais. Quer dizer, você seguramente, 80% dos trabalhadores brasileiros não pagariam imposto de renda. Não pagariam imposto de renda. Quer dizer, que estão dando uma garfada federal. Não, né? e muito tempo. Né? Não é só desse governo, vem há muito tempo esse acúmulo dessa defasagem. Porque houve um pequeno avanço na questão da PLR. Isso. Né? Mas também a PLR é uma vez por ano, né? É verdade. Tá. Miguel, as empresas, a rotatividade da mão de obra é curioso, porque tudo tem uma história, né? Até o golpe 64, aliás, esse ano, meio século da Gloriosa, o trabalhador tinha estabilidade no emprego. Isso. Parece que uma das exigências que as multinacionais fizeram, entre outras, para sustentar o golpe, foi acabar com a estabilidade no emprego. E, terminada a estabilidade, veio o fundo de garantia. Mas multa de 10%, o patrão faz a conta e vê que é mais barato pagar essa multa, agora de 40%. Pelas convenções das categorias, não tem jeito de estabelecer algum mecanismo ou são estabelecidos mecanismos, digamos, de estabilidade só para quem se acidenta ou para quem está em vias de se aposentar? Como é que as categorias conseguem, digamos, enfrentar ainda equilateralmente esse problema?
Não, ainda é nisso, próximo à aposentadoria, há 5 anos, dos metalúrgicos até, quando ele está próximo de 5 anos de se aposentar, ele tem a estabilidade da nossa convenção. Ou quando tem uma doença profissional, ou quando tem um acidente profissional. Então, mas dentro, isso que nós trabalhamos, porque nós não conseguimos avançar nas negociações. Ô Miguel, se você fosse escolher um item da pauta trabalhista, vamos fazer uma análise pessimista aqui, uma consideração pessimista. Só dá para avançar em um item. Qual item você acha que deveria avançar? Hoje é o fim do fator previdenciário. Esse você considera o mais drástico? O mais drástico, que tira dinheiro do trabalhador na hora que ele está precisando. A mulher tem uma redução de 40% hoje quando se aposenta, e o 45%, e o homem 40%. Então esse fator tira a renda na hora que a pessoa precisa. E hoje, quando se aposenta, a pessoa tem que continuar trabalhando. Sim. Então é muito desgastante. Então eu acho que isso é uma injustiça que nós temos que corrigir. Perfeito. Agora, você acha que com esse Congresso Conservador nós vamos ter eco? Dá para conversar? Você já fez alguma conversa preliminar com esse pessoal dos partidos ou não? Não, ainda não fizemos. Estamos até esperando abaixar essa poeira agora. Agora estão já pensando em ministério, pensando em outras coisas. Então, a ideia nossa é ter uma reunião primeiro com as centrais, unificar essa pauta de novo e aí, a partir daí, ter coisas unificadas com as centrais. Tem uma agenda de ações. Tem uma agenda. A central que faz uma coisa sozinha, ela não está ajudando o movimento sindical, ela está atrapalhando. Né? Ela está jogando para a torcida e lá na frente ela não vai conseguir avançar e prejudica o movimento. Então, nós vamos trabalhar na unidade, foi o que nos fez avançar nesses últimos anos e queremos que continue assim. Perfeito. O programa de hoje recebe Miguel Eduardo Torres, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi e também presidente da Força Sindical. Eu vou voltar a fazer perguntas para o Miguel, conversar com ele a respeito da Força Sindical, da relação da Força com os governos, porque não tem só o governo em Brasília, tem governo no Estado de São Paulo, tem governo na capital, tem governo em Mogi, tem prefeito, precisa conversar com esse povo também, tem as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, vamos ver isso. Como é que fica esse entrosamento entre as centrais e o estabelecimento de uma agenda, como ele apontou, que eu considero importante, porque isso, digamos, organiza, né, as mobilizações e também o relacionamento com o governo Dilma, porque da parte da... Todo mundo sabe que eu votei na Dilma, que eu nunca escondi de ninguém, mas não deixo de fazer a crítica. Foi muito ruim o relacionamento da Dilma com o movimento sindical e ela precisa corrigir isso, porque ela não é do DEM, ela é do Partido dos Trabalhadores, então isso aí já é autoexplicativo. Se é do Partido dos Trabalhadores, conversa sempre com todo mundo, mas especialmente com os trabalhadores e as suas entidades. A gente faz um intervalo aqui nosso, né? Para a gente dar uma respiradinha e voltamos já com o Miguel Torres, ok? Até já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente da FEComerciários, Luiz Carlos Mota, foi homenageado durante a plenária nacional dos dirigentes sindicais comerciários da UGT, União Geral dos Trabalhadores, que reuniu líderes sindicais de diversos estados nos dias 30 e 31 de outubro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com o plenário lotado de sindicalistas, Mota recebeu uma placa de bronze no segundo dia do evento, entregue pelo presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e região metropolitana, José Clóvis Rodrigues, em virtude do destaque da luta de Mota para a aprovação da lei que regulamentou a categoria comerciária. Mota foi representado pelo primeiro secretário da FEComerciários, Amaury Mortágua, presidente do Sincomerciários de Tupã, que no dia anterior fez palestras sobre a importância do piso nacional salarial para a categoria comerciária, experiências. O presidente Mota da FEComerciários recebeu na segunda-feira, 3 de novembro, a visita do deputado estadual Itamar Borges na sede da entidade para tratar de assuntos de interesse da categoria comerciária do estado de São Paulo. Borges estava acompanhado por Silvério Crestana, diretor executivo da MR Results, Gestão Empresarial.
pauta sindical do CONCRAT é uma pauta que nós sabemos que não é de fácil execução. Na pauta sindical, o que a gente tem ainda em curso é a política de valorização do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda que foi feito, não foi a correção que nós queríamos, mas foi feita a correção da tabela do imposto de renda. E, por exemplo, a questão da educação, né? Que são verbas destinadas a melhorar a educação dos nossos jovens. Dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e da Uni Global se uniram na sede da Contrato para discutir sobre a legalização dos bingos e cassinos no Brasil. Participaram também da reunião o diretor de Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais da Contrato, Cláudio Fernandes Rocha, e os diretores executivos na área de turismo e casas de diversões da entidade, Elison Zaparoli e Eugênio Lopes, que estiveram no México para a eleição da nova diretoria Uniaméricas e a reunião que discutiu a legalização dos bingos e outros jogos no Brasil. A importância do encontro inicial é a união das organizações que representam os trabalhadores no mundo inteiro, em especial nas Américas, em prol da regulamentação dos jogos também no Brasil, que vai servir para desmistificar, junto aos nossos políticos, algumas questões que eles não levam a sério na questão dos jogos, tipo a geração de emprego, a geração de recursos, a implementação e fortificação do turismo no nosso país. Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, presidente da Força Sindical Nacional, presidente nacional, está hoje aqui no Câmara Aberta Sindical, a quem eu agradeço pela visita, pela presença, e nós estamos tratando de tantos assuntos aqui. Eu estava brincando com ele no intervalo, falei, nós estamos fazendo depressa aqui na TV, como se fosse programas de rádio, também um ping-pong aqui o programa, mas assim é bom que a gente vai passando tantos assuntos. Agora vamos tratar de um assunto que é mais encrencado. Miguel, quando o Lula foi presidente, o Lula, até por ser metalúrgico, ser muito astuto e ser uma das marcas do Lula é que ele é bom de conversa, né? Essa é uma característica dele. Ele conversou muito com o movimento sindical. E dessa conversa, é claro que também, favorecido por uma conjuntura internacional, que os commodities se valorizaram, teve que a China estava bombando de crescimento, etc, etc. O movimento sindical conseguiu avanços importantes no governo Lula. Com a Dilma foi ruim de conversa. A Dilma não tem jogo de cintura para conversar com o movimento social e com o movimento sindical. Não estou dizendo, não estou comparando o Lula com o Dilma, porque eu acho que do ponto de vista da formação ideológica, a Dilma é mais completa do que o Lula, porque ela tem uma militância lá da luta armada, movimento estudantil, tem formação doutrinária, diferente do Lula, que é mais assim, aprendeu na prática, né? Mas como é que faz agora? Como é que as centrais estão pensando? Vai marcar uma reunião com a Dilma, vai pedir uma reunião em Brasília, vai marcar uma reunião no hotel, vai fazer uma plenária e vai convidar a Dilma, ou isso não está ainda definido? O que vocês estão pensando? Não, ainda não está definido. Lógico que nós acreditamos que tem que melhorar esse diálogo que praticamente não houve com os trabalhadores nesses 4 anos. Agora, passou a eleição, ela foi reeleita, ela se comprometeu publicamente de que a marca do governo dela será o diálogo. Então, eu acho que está na hora dela estender a mão agora. Começar, né? Por nós, né? Estamos aqui esperando, presidente. É só procurar aí que nós vamos conversar. Mas acho que o movimento sindical tem que se preparar para isso. E você está falando de diferenças. Eu lembro muito bem que quando o Lula foi eleito pela segunda vez, na reeleição, o primeiro ato que ele fez foi chamar os sindicalistas aqui na Memorial da América Latina para falar com os sindicatos e os movimentos sociais, né? As centrais sindicais naquele momento. Sim. E mostra totalmente o jeito de fazer. Agora, não dá para conversar só com parte da sociedade. A Dilma não é que não falta diálogo, ela conversa com a sociedade, mas não com os trabalhadores. Tá. Essa é a crítica que nós estamos fazendo e continuamos, mas estamos acreditando que ela cumpra essa promessa de ser ampla com todo o movimento. Agora, Miguel, o governo precisa criar, na democracia, você tem que conduzir as coisas por meio das instituições e dos instrumentos legitimamente criados para esse fim. Eu quero crer que um dos erros, tanto do governo Lula quanto da Dilma, mas o Lula passava por cima disso porque ele, pelo carisma que ele tem, é ter deixado esse Ministério do Trabalho em segundo plano. É verdade. Eu quero crer, aqui eu faço uma opinião pessoal,
Se nós tivéssemos um Ministério do Trabalho estruturado, com gente, com equipe, com equipamento, com recursos, mas especialmente com política, poderia ser feito o diálogo através do Ministério do Trabalho. Não seria um caminho natural? Seria natural, eu acho que seria o mais fácil modo de estar atendendo, né, o movimento sindical. Só que não aconteceu. Eu acho que o Ministério do Trabalho, se nós pegarmos o que era o Ministério do Trabalho em 58, 60, Sim. 70, era muito mais desenvolvido, com muito mais atribuição, com muito mais respeito. O que aconteceu nesses últimos anos foi, cada ano que passa, tirando atribuições do Ministério do Trabalho. Hoje, concurso para auditor é a coisa mais difícil que tem, não tem funcionários para trabalhar hoje nas superintendências, né? Então, os sindicatos às vezes têm que emprestar material para Xerox, toner, você imagina como que está. E não está tendo uma atenção, está esfacelado completamente. E uma coisa que eu sempre falei aqui para você, estão acabando com um dos maiores patrimônios do trabalhador, que é a Fundacentro. E por quê, Miguel? Não sei, não tem uma visão. Mas o que está acontecendo na Fundacentro? A Fundacentro, para quem não sabe, fica até aqui na Capote Valente, em Pinheiros, é um órgão de pesquisa importante, de saúde dos trabalhadores, questões de acidentes, etc. Mas o que está acontecendo na Fundacentro? Não tem mais funcionário, não tem mais técnico, não tem dinheiro? Tem até funcionário, mas não dão dinheiro. Acho que a verba anual da Fundacentro é em torno de R$200 mil. Não tem mais verba para investimento, para treinamento, para pesquisa. E ali é onde estavam os excelentes profissionais que ainda estão lá, são pessoas que conseguiram gabaritados para ajudar na proteção ao trabalhador, em medidas protetivas. E nós estamos esquecendo disso. Tá lá, eu digo que hoje a Fundacentro é um navio atracado, cheio de craca, que não está parado. Então nós precisamos pensar em resgatar, porque aquilo é patrimônio do trabalhador. Tá. Agora, Miguel, foi bom você até falar isso e me lembrar, que eu quero ver se lá na agência sindical, que é o meu local de trabalho, a gente começa a levantar essa bola, essa peteca que você falou aqui, da Fundacentro. Eu me lembro, em anos, até quando eu comecei o programa aqui, faz uns 10, 11 anos, não me lembro, a gente passava até alguns vídeos da Fundacentro. A Fundacentro produzia, digamos, literatura de qualidade, pesquisas, né? E depois materiais importantes. Ontem, por acaso, eu vi lá na internet uma campanha nacional contra acidentes de trabalho. E pedi lá a um jornalista que trabalha com a gente, falei, levanta isso para mim e vê o que é isso. É uma campanha feita pelo TST. Puxa vida, essa é uma campanha que tem que ser feita pelo Executivo. É verdade. Pelo Ministério do Trabalho, com o apoio e assessoramento aí de um órgão técnico de qualidade e respeitabilidade como a Fundacentro. Vem apenas atestar o esvaziamento, né? Isso inaceitável. Inaceitável. Quem perde é o trabalhador, é a sociedade. Então eu acho que nós temos que recuperar, né, o Ministério do Trabalho pela importância que tem. Agora, a Força Sindical, esses dias, não sei se foi segunda ou terça, hoje nós estamos falando na quarta, fez uma reunião com o Manuel Dias. Foi uma reunião com a Força ou foi com alguns dirigentes da Força? Manuel Dias, para quem não sabe, atual ministro do Trabalho, é um catarinense do PDT. Não, nós fizemos ele veio a São Paulo, nós tivemos uma confederação dos funcionários públicos habilitada na segunda-feira, ele veio trazer a carta sindical e aproveitamos para fazer um almoço com o ministro junto com alguns dirigentes da Força, até porque não tinha um tempo hábil de convocar toda a direção. Mas foi uma conversa de batendo papo que ele está fazendo, né? Algumas críticas que nós fizemos também para ele, inclusive da Fundacentro, a presidente da Fundacentro estava com ele, inclusive. Mas nós sempre levantamos, quando estamos com ele, essa questão de melhorar essa questão. Eu acho o ministro, ele tem muito boas intenções. É uma pessoa séria, a gente entende isso nele, vê que ele tem vontade, mas por esse esvaziamento que existe hoje no Ministério, ele não consegue avançar. Está tudo parado. Hoje o Ministério só serve para dar carta sindical, praticamente. Aliás, o Medeiros, o Luiz Antônio Medeiros, que é o superintendente do trabalho, eu fui aposto Medeiros e gostei muito do discurso que ele fez, porque ele é muito experiente, e disse que colocaria o Ministério do Trabalho nas ruas, não na rua, nas ruas, trabalhando, e de fato fez. Falar em Piracicaba, veio aquele acidente, depois teve outros casos que ele foi pessoalmente. No problema do acidente que teve no Itaquerão, 2 vezes, o Medeiros foi muito presente, mas ele me disse, rapaz, o que acontece é o seguinte, o sujeito faz o concurso, ele fica 3 meses aqui, mas aí ele já fez concurso no Ministério da Educação, Ministério não sei de onde, paga mais, ele nem esquenta a cadeira aqui, ele vai para outro ministério. Então, o Ministério do Trabalho no Brasil é uma criação do Getúlio dos anos 30.
Quando Getúlio criou o Ministério, fazia apenas 42 anos que o Brasil havia libertado os escravos. Portanto, foi um gesto de coragem do estadista brasileiro fazer um Ministério do Trabalho naquela época. E teve grandes brasileiros à frente da pasta, eu vou citar alguns aqui, como o Almino Afonso, né? Como tivemos o João Goulart, e tantos outros, o Magre, nosso amigo Magre, o Walter Barelli, o professor Barelli, quer dizer, grandes figuras no Ministério, não pode ficar como se fosse um quarto de despejo do governo. Se fosse o governo do partido de direita, estamos à direita, não quer que se dane a classe trabalhadora, mas diz que é de esquerda, que é dos trabalhadores, então tem que ter ministério forte. Acorda, povo do PT. Miguel, nós temos aqui... Esse aqui eu já falei, povo da CUT, eu digo, não sei, tem coisas que não se explica o Mistério de Fátima e por que vocês não fazem o Ministério do Trabalho forte, porque não tem justificativa. Nildo Nogueira, dirigente comerciário, que mora no bairro do Limão, faz aqui considerações que eu vou ler para você. Gostaria de cumprimentá-lo pelo excelente trabalho nas entidades que representa, Miguel Torres. Enfrenta as dificuldades junto com os empregadores que choram sempre demais. Foi sempre assim, nunca querem dar nada. Estou sentindo que os trabalhadores não estão reconhecendo o sacrifício que às vezes os dirigentes sindicais fazem para conseguir um bom aumento. A primeira coisa que faz o trabalhador é mandar a carta ao sindicato não querendo pagar a contribuição assistencial. Em muitos sindicatos eu vi isso acontecer, filas enormes, né? Os juros afetam mais os trabalhadores, pois a maioria usa o cartão de crédito. Basta aumentar a Selic, que os juros aumentam, considera que... O Nildo está coberto de razão. Toda a razão, Nildo. Acho que você tem razão, esse é um problema sério. E quando a gente fala da taxa Selic, que hoje está em 11,25%, mas quando chega para o trabalhador, ela passa por mês de 70%. Então isso é um absurdo, né? Então é muita coisa. Perfeito. Me informa que temos uma reportagem, se não me engano, estou citando de memória, eu não sei se... Mas a reportagem acho que é com o Paulinho. É assim, Paulo Pereira da Silva, eu mesmo fiz a matéria no evento dos metalúrgicos em Vargem, lá no Hotel Fazenda de Vargem, antes das eleições, hein? Vamos ver o que o Paulinho disse. Vamos lá? Paulinho, um problema sério que preocupa todo o sindicalismo é a questão das terceirizações. O ano passado, 2013, você foi seguramente quem peitou aquele projeto 4.330 do Sandro Mabel. Claro, muitos outros deputados nos ajudaram. Existe a possibilidade de retomar aquele projeto ou você acha que está enterrado? Não, aquele projeto está lá, tem muitos interesses atrás dele. Eu acho que aquele projeto tem alguns defeitos que a gente precisa corrigir ainda. Nessa questão de terceirização, se vai ter meio, se vai ter fim, essa é uma questão que precisa discutir. E precisa discutir também quando o terceirizado é terceirizado, qual é a categoria que ele pertence. Porque esse é um problema, porque quando ele é terceirizado, ele perde a sua convenção da categoria que ele pertencia. E, consequentemente, ele perde os direitos que ele tinha naquela categoria. Então, essa é uma batalha que a gente vai travar lá, provavelmente, no início da nova legislatura, a partir de fevereiro do ano que vem. E é bom o movimento sindical estar atento. Eu sou favorável a regulamentar a terceirização. Agora, não pode ser tirando direitos. Ô Paulinho, a Constituinte de 88, nós tivemos muitos avanços. Reduzimos a jornada de 48 para 44 horas, ampliamos a licença maternidade, ampliamos a licença paternidade, aumentamos a multa do fundo de garantia de 10% para 40% e teríamos mais uma porrada de avanços que nós tivemos, trabalhistas e sociais. Naquela época, a bancada trabalhista não era muito grande, aliás, era menor do que é hoje. Mas havia um centro democrático que dialogava com o movimento sindical e o sindicalismo dialogava com esse centro. Eu acredito, na minha avaliação, que a gente, de certa forma, esqueceu um pouco de articular com o centro. Você acha que dá para fazer isso agora? É possível? E você vê viabilidade? Eu acho que esse é o caminho, né? Lá atrás, o movimento sindical soube fazer essa articulação e os trabalhadores ganharam com isso. Eu acho que o movimento sindical está um pouco afastado do Congresso, né? Normalmente o sindicalismo vai no Congresso ou quando tem um projeto para tirar direito dele, normalmente, ou de vez em quando passam por lá. Não tem uma articulação dentro do Congresso para falar com as pessoas de bem que tem dentro do Congresso, porque nem todo mundo lá é bandido. Mesmo aqueles ligados aos patronatos, dá para a gente articular, para tentar aprovar.
Eu estou tentando fazer isso com o movimento sindical, para trazer eles para dentro do Congresso, para a gente poder ter negociação, discussão com esse centro, com essa turma que, de certa maneira, dirige o Congresso Nacional, para a gente tentar aprovar essas questões que estão há alguns anos já paradas no Congresso, como, por exemplo, o fator previdenciário. O fator previdenciário não é possível mais a gente continuar com ele. Ele destrói a aposentadoria das pessoas. Então, eu acho que essas questões a gente precisaria fazer um esforço depois das eleições de unificar de novo o movimento sindical e tentar aprovar. Muito bem, assistimos, né, a entrevista com o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical. Aliás, está um monopólio forcista nesse programa, está um escândalo. O Paulinho fala, o Miguel está aqui, o presidente da Força Sindical, mas foi uma coincidência. Nós tínhamos esse material e eu disse lá para o Edu, falei, Edu, vamos aproveitar e editar e coloca no dia que o Miguel for ao programa, a gente guardou, então acabou dando certo. Miguel, ao responder sobre as relações com o governo Dilma, você respondeu também uma pergunta de Antônio Corrêa do Tucuruvi, que ele havia falado sobre essa questão. Nós já falamos aqui da campanha salarial dos metalúrgicos, falamos do Ministério do Trabalho, falamos das terceirizações, falamos da Força Sindical, das relações com o governo Dilma agora, né? O segundo governo Dilma. Miguel, temos o governo do Estado. O governo do Estado também é mais de 30% do PIB. Como é que está a relação da Força Sindical e do movimento sindical com o Alckmin, que agora secaram as torneiras, governador, a coisa está complicada. Como é que é? O Alckmin tem diálogo ou também é o tipo do diálogo que não resolve nada? Que às vezes fala e não encaminha. Como é que é a conversa com o governador? Não, com o governo de São Paulo há muito tempo nós temos muito diálogo. Eu acho que ele é sensível à questão dos trabalhadores. Hoje nós temos na Secretaria de Estado do Trabalho um companheiro metalúrgico, que é o nosso vice-presidente do Metalúrgico de São Paulo, Tadeu Moraes, e tem muita proximidade com o movimento sindical. Muitas reivindicações que é feita pelos trabalhadores junto com o empresariado nós temos avançado no governo Alckmin, como alívio fiscal, desonerações dentro do ICMS, que é da pasta dele. Eu acho que ele tem avançado e tem uma política de diálogo conosco. Não tem uma posse de qualquer sindicato aqui que se não vê o Alckmin. Parece que até que ele é sindicalista, ele vai em tudo, né? E não é só em campanha, não, ele vai em todos os lugares. Eu acho que ele tem um tratamento muito bom conosco. O prefeito de São Paulo, a gente não tivemos 2 ou 3 reuniões com ele, né? Não dá para saber, mas é uma pessoa muito inteligente, novo, tem umas ideias aí que talvez, se tivesse mais proximidade com os trabalhadores, poderia a gente entender mais. Mas é uma boa pessoa também, mas não temos muita conversa com ele, não. Aliás, eu já conversei com o Tadeu, a gente precisa trazer o Tadeu um dia aqui ao Câmara Aberta Sindical para falar o que está sendo feito na pasta do trabalho em âmbito estadual. E acho que até por causa das eleições, a gente às vezes prefere não é nenhum veto, né? Não é nada disso. Às vezes é melhor tratar um pouco antes, um pouco depois das eleições, para não ter muito assim linha cruzada com a tensão eleitoral que é típica e natural. Até em razão disso, eu fui informado essa semana pela produção do Câmara Aberta que o Arthur Henrique, secretário municipal aqui do Trabalho, virá o Câmara Aberta Sindical. E até eu fiz uma sacanagem com o assessor de imprensa, que é meu amigo, e disse assim, ele vai sair da clandestinidade, ele vai lá ao Câmara Aberta Sindical. Porque quando o Arthur Henrique assumiu a Força, a CUT, melhor dizendo, ele sentou onde você está sentado aqui, e a gente fez programa de 1 hora com ele, e ele expôs tudo que ele queria fazer, seu posicionamento político, etc, etc. Virá aqui, será tratado com a dignidade que ele merece, porque ele é um sujeito muito correto, é um dirigente sindical, um bom dirigente sindical. Miguel, próximas reuniões com o patronato dos metalúrgicos. São 700 mil trabalhadores no estado de São Paulo, em busca do 11º ano de aumento real de salário consecutivo. Tem reunião marcada na federação, vocês têm reunião por esses dias no Sindipeças, no Sindimac, ou o Sindipeças é que endureceu o jogo esse ano? Como é que está? Então, o que tinha as reuniões essa semana, tivemos uma última ontem, né? E demos um prazo para o patronato se posicionar. E com quem que vocês fizeram? Fizemos com o grupo 2, fizemos com o 19.3, né? Com o Sindipeças também fizemos uma reunião essa semana e demos um prazo, né? Nós não vamos ficar esticando essa campanha. Se não deu acordo, que nós vamos buscar
a melhor forma do trabalhador ter esse aumento real. Mas eu acredito no bom senso também das negociações. Nós investimos aí esses 10 anos seguidos de aumento real. É muito importante para os trabalhadores, nós temos que valorizar e valorizar quem negocia, né? Tanto o grupo patronal quanto o grupo sindicalista. Então é uma valorização da negociação, é o acordo. Nós acreditamos nesse bom senso e essa semana é uma semana para a gente ver, até para sair mais forte os trabalhadores da negociação, para poder ajudar a indústria. Porque se o trabalhador sair fragilizado, ele não vai ter força também para defendendo uma política industrial aqui que tire o Brasil dessa crise. Aliás, Miguel, você tem um minuto para fazer o impossível aqui, que é defender, tem que ter política industrial, não tem soberania nacional sem indústria forte, gente. Isso é lenda, conversa. Tem que ter indústria forte, sólida, adensada em todos os segmentos do setor produtivo. Como é que faz, Miguel? Olha, todo país desenvolvido do mundo tem a indústria como seu principal pilar. Não existe país desenvolvido que não tenha indústria. Nós aqui fazemos o contrário, nós estamos tirando a indústria do país, aumentando as nossas importações, gerando emprego fora do país em vez de trazer para cá. Todo país desenvolvido do mundo compra primeiro da sua indústria para depois abrir concorrência externa. Nós estamos perdendo no Brasil hoje a moeda nacional. A estamparia que fazia a moeda nacional do Brasil perdeu a concorrência, a nossa moeda agora vai ser produzida no Canadá. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha, vamos usar a expressão. Então são coisas que nós temos uma firma, está fechando inclusive essa empresa aqui em Guarulhos, então é um absurdo o que está acontecendo. Então acho que nós temos que ter uma política séria industrial. No final do governo Lula nós desenvolvemos o projeto, o pré-projeto do Brasil Maior. É que verdade. Era as câmeras de competitividade, os conselhos de competitividade para todos os setores da economia, onde nós íamos estar discutindo potencialidades, gargalos, qualificação, dificuldades, regiões de produção, que seria uma maravilha para a gente poder discutir. 25 setores da sociedade. Infelizmente não andou. Então, eu acho que nós podemos retomar, e agora como a dona Dilma é do diálogo, conversa com a gente. Perfeito. Miguel, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você volte outras vezes. Quando tiver notícia da Força Sindical, você falou, eu quero repercutir, vai ter uma assembleia, vai ter um seminário, vai ter um evento. Telefone, mande informações, a gente repercute aqui, repercute lá na agência sindical também. Agora, Miguel, eu sou um trabalhador, um sindicalista, um empresário, eu quero fazer contato contigo, como é que faz? Tem um e-mail, tem um Facebook, como é que é? Miguel Torres, @metalurgicos.org.br. E o Facebook Miguel Eduardo Torres. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Miguel. Miguel, olha, eu sei que isso aqui vai fazer você lembrar certas coisas. Eu tive uma recaída comunista essa semana e achei lá entre os meus livros esse livraço aqui, o PCB em São Paulo, documentos, 1974, 1981. Eu até acho que sei quem escreveu os principais textos aqui, eu não vou entregar não, porque na época eu estava na clandestinidade. Mas eu quero te deixar aqui um material muito bacana. Ótimo. Que é uma análise que o Partidão fez, olha que bacana aqui, ó. Novembro de 79. Campanha salarial dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos. Então vou deixar contigo obrigado. Aqui, porque tá atual, né, Miguel? Esse livro é muito bom. Legal. Muito obrigado. Bom, então, entregando aqui o documento do PCB ao Miguel, que sabe do que se trata, evidentemente, eu quero me despedir dos telespectadores, desejando uma boa noite a todos, um abraço e até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Até lá. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.